Olá, muito boa noite. Estamos começando a nossa live de hoje, então boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para você que está assistindo essa nossa live já gravada, né? Aqui nós estamos ao vivo, mas essa live vai ser publicada depois no nosso canal do Facebook, no nosso IGTV aqui do Instagram e também no nosso canal do YouTube. Então você vai poder assistir essa live na íntegra depois. Muito boa noite, Rosa. Seja bem-vinda. Eu sou Inês, eu sou especialista em tratamentos para ansiedade e eu trabalho com a Sandra, né, uma parceirona, amiga de muitos anos, sócia. A Sandra é psicóloga e juntas nós temos esse canal, que é o Chega de Medo e Ansiedade. E aí nós temos canais aí pela internet toda, né? Temos o YouTube, temos o Face, temos aqui o Instagram. E a nossa missão, né, minha e da Sandra, é ajudar você a conhecer a sua ansiedade, aprender a controlá-la, né? Controlar os sintomas da ansiedade e principalmente ajudar você a se livrar da sua ansiedade, em definitivo, de uma vez por todas. Então, para você que está entrando aqui comigo, boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda, aproveita esse aviãozinho que a gente tem aqui no cantinho direito aqui do celular, né, aqui da paginazinha do Instagram e compartilha essa live para que outras pessoas também tenham acesso a esse trabalho que a gente faz, a essas informações. O tema da nossa live hoje é quando, em que momento a ansiedade é considerada doença. Então o tema é quando a ansiedade é doença, um tema de suma importância para quem sofre do transtorno de ansiedade. Muitas pessoas têm ansiedade, já convivem com a ansiedade faz um tempão. Às vezes na família, a maioria das pessoas da família são ansiosas e aí fica aquela sensação de o que elas estão sentindo é normal, é natural e seguem a vida, né? Uma vida cheia de limitações, sofrendo com os sintomas de ansiedade. Então essa live aqui é para você saber diferenciar se a sua ansiedade é uma ansiedade normal, natural, ou se ela é uma ansiedade doença, precisa de tratamento. Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui. Boa noite, Sandra. Muito bem-vinda. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda também. Vamos compartilhar a live, vamos pegar a nossa aguinha, né? Se você ainda não pegou sua água, corre lá para pegar que dá tempo. Eu já vou começar a me hidratar aqui. Quando a gente fala muito, a gente precisa de água, né? Passo o dia inteiro atendendo os clientes no consultório, né? Eu atualmente consultório online, e essa hora que a gente ainda vai fazer live, a garganta já tá pegando, né? Bom, para você que tá chegando aqui, eu tenho um presentinho para te entregar no finalzinho dessa live. É uma espécie de teste, algumas perguntinhas que eu vou te fazer para você conseguir identificar. Não é para você fazer diagnóstico, tá? De jeito nenhum. Porque quem faz diagnóstico de ansiedade, de qualquer transtorno, são os profissionais da área da saúde. Os psicólogos, terapeutas, médicos psiquiatras. Mas vai ser legal porque no final eu vou deixar algumas perguntas para você fazer para você mesma, para você também identificar, né? Você ter uma noção, putz, será que a minha ansiedade é uma ansiedade que precisa de tratamento? E aí você ficar mais entusiasmada, mais motivado para ir buscar ajuda para você, tá bom? Bom, boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Boa noite, Cássia. Seja bem-vinda também. Nós estamos começando a live. O nosso tema de hoje é um tema bem legal. Boa noite, Silvia. Boa noite, Lola. Quanta gente nova aqui, nomes novos, né? Que legal. Vocês que são novas aí, que estão assistindo a nossa live pela primeira vez, escreve aí, primeira vez. E coloca também a cidade, o estado de onde você está assistindo a nossa live para a gente saber qual que é o alcance do nosso trabalho. E vamos começar a trabalhar aqui o nosso tema de hoje, que é um tema bem rico, bem interessante. Primeira pergunta que a gente faz para saber se a ansiedade que a gente tem é uma ansiedade normal ou uma ansiedade que já é doença, é a seguinte: será que é normal a gente sentir ansiedade? O que você acha? Você que está aqui comigo já na live, responde aí para mim. É normal, ou então não é normal sentir ansiedade. Coloca aí para mim, para eu saber que você está me acompanhando aqui nesse tema de hoje. E enquanto você responde, enquanto você vai deixando o seu boa noite, a cidade onde você está me assistindo,
eu já vou dizendo para você que sim, é normal sentir ansiedade. Na verdade, a ansiedade ela é uma reação bem natural do nosso corpo. De fato, todos nós, em algum momento da vida, na verdade, em vários momentos da vida, sentimos ansiedade. Por quê? O que é exatamente a ansiedade? A ansiedade é aquele estado de apreensão, de medo em relação ao futuro, em relação a resultados de coisas que estão para acontecer no futuro. E o futuro, gente, é uma interrogação. O futuro ele é desconhecido para nós, porque o futuro ainda não chegou. Então, tudo pode acontecer no futuro, não é mesmo? E aí, esse medo do desconhecido é ansiedade. E quem nunca, né? Quem nunca ficou com medo, sei lá, de uma entrevista de emprego, de ter que falar em público? Eu mesma já me senti com medo muitas vezes. Sei lá, me lembro da época que eu era criança, quando eu era adolescente. Eu era uma pessoa extremamente tímida, então, sei lá, tinha que levar um papel na diretoria, entregar um papel para o diretor da escola, que às vezes a professora mandava, leva esse papel lá na secretaria. Ai, o coração já ficava acelerado, né? Dava aquele medo. Por quê? Eu tinha vergonha, não sabia falar direito, achava que eu não ia saber falar direito, eu achava que eu podia não, sei lá, não conseguir chegar na sala do diretor, sei lá eu o que eu pensava naquela época da minha vida. Mas normal, né? Só que aí conforme eu entregava o papel pro diretor, voltava para a sala de aula, sentava lá e continuava estudando de boa, passava todo aquele mal-estar, toda aquela ansiedade. Deixa eu ver o que a galera tá respondendo aqui para mim, ó. Não é normal, a Rosa respondeu. A Silvia, não é normal sentir ansiedade, não. E a Rosa tá me cumprimentando. Boa noite, Rosa. Pois é, né? Eu já respondi assim, que é sim, é normal sim sentir ansiedade. Todo mundo sente, e não é uma vez só, não. Todas as vezes que nós estamos diante de um desafio importante, e isso varia de pessoa para pessoa, uma pessoa que, sei lá, vamos pensar que uma colega de classe minha da época, que não fosse tímida como eu, não veria isso como um desafio, como algo difícil de ser feito. Então ela iria lá entregar o papel para o diretor, de boa, sem ficar ansiosa. Mas eu ficava, eu me lembro de ficar ansiosa. E como eu era muito tímida, eu era inteligentona na escola, não tinha problema de aprendizado. Eu morria de vergonha de falar na sala de aula. Então, se uma professora fizesse uma pergunta qualquer lá, eu às vezes até sabia a resposta. Mas eu senti o meu coração, parece que eu estava escutando o meu coração bater, porque eu ficava ansiosa, com medo de me expor, com medo de falar alguma coisa errada, com medo de passar vergonha. E tudo isso é uma projeção. Medo é um pensamento em relação ao futuro. Pode ser um futuro daqui 5 minutos ou pode ser um futuro daqui 10 anos. Medo do futuro, ansiedade. Todos nós sentimos sim. É normal sentir isso? É. Todas as vezes que eu ficar inseguro sobre o que vai acontecer, eu vou sentir medo. A Rita tá dizendo, é horrível. Eu me lembro, sabe, Rita, que era ruim mesmo. Eu me sentia bem angustiada, bem agoniada, né? Agonia na hora de ter que me expor na escola, né? Eu demorei muito tempo para superar isso. Quando a gente começou a fazer lives, talvez a Sandra até compartilhe desse meu sentimento também, né? Hoje, ó, essa live que a gente está fazendo aqui é a live de número 111. Então, são 111 lives. Pelo menos 2 anos, né? Cada ano tem 52 semanas. Só do Chega de Dúvidas. Mas a gente tem um monte de lives de um outro trabalho que a gente tinha, um outro título de live, que era o Papo Aberto sobre Ansiedade. A gente já teve o Tira Dúvidas. Esse Chega de Dúvidas acontecia na sexta-feira, depois ele veio para terça, ou seja, eu não lembro direito, mas eu posso imaginar que a minha primeira live deve ter sido horrível. Eu devo ter ficado com o coração disparado, boca seca, trêmula, né? Por quê? Tem medo de não conseguir fazer a coisa do jeito certo. Hoje é mais tranquilo? Hoje é mais tranquilo, a gente já acostumou. Depois que não é um desafio tão grande, é mais fácil para a gente fazer a coisa tranquilamente. Boa noite, Fabi! Oi, Beth, boa noite. Deixa eu ver o que a Rosa escreveu aqui. Eu sou foi com ansiedade, é um absurdo, é horrível. Eu sofro com ansiedade. Eu escrevi tudo errado aqui, né? Porque o corretor ele faz essa beleza nas nossas falas aqui, né? É horrível mesmo, viu, gente? Doutora Kellen Ferraz, boa noite, seja bem-vinda. Mas o que é importante a gente lembrar, né?
Olha lá, a Sandra tá escrevendo ali, ó, sim, dá para escrever um livro do que a gente já viveu ao vivo, né, Sandra? É energia elétrica que acaba, é computador que trava, é live que cai pelo meio. E aí, o que acontece? Se hoje eu vou fazer a live e dar uma zica qualquer, nossa, semana que vem eu tô ansiosa de novo, com medo que aconteça a mesma coisa da semana passada. Então a gente começa a ter reações, né, até desproporcionais com os eventos, com base nas nossas experiências traumáticas. A gente já vai falar disso já já. Boa noite, Andréia Silva Costa, seja bem-vinda. Pois é, e aí é o que eu tava falando, depois de, sei lá, 200, 300, 500 lives que a gente já fez, é um pouquinho mais tranquilo, né? A Nise tá dizendo, vocês me ajudam muito. Obrigada, obrigada pela participação, de estar aqui com a gente, viu? Bom, então a gente sente, uma coisa interessante sobre a ansiedade, né? Eu falei que é normal sim sentir ansiedade. A gente sente ansiedade sobre coisas boas também. Quem nunca, né? Vou fazer uma viagem, a viagem dos meus sonhos. A gente fica naquela agitação, também com medinho das coisas não darem muito certo. Normal, normal. Até aí tá tudo bem. Varia de pessoa para pessoa, de situação para situação, mas é quase que inevitável em alguns momentos da vida nós ficarmos ansiosos. Agora, vamos lá para a pergunta seguinte, né? Vocês acham que, com base nisso que eu estou dizendo para vocês, é possível alguém viver sem ansiedade nenhuma? Se vocês conhecem alguém na vida de vocês que é zero ansiedade, a pessoa não fica ansiosa por nada. Passa um dia, passa outro, viaja, trabalha, faz entrevista de emprego, tudo na vida, não tem ansiedade nenhuma. Conta para mim se vocês conhecem alguém assim. Deixa eu ver. VDC. Boa noite, Inês. 13013. Eu queria muito saber o seu nome para eu poder te cumprimentar pelo nome. A Rita está dizendo assim, ansiedade e síndrome do pânico junto é muito ruim. Eu sofro há mais de 11 anos. Pois é, Rita. É muito triste isso, né? Até porque a gente sabe que existem vários tratamentos para ansiedade que eles não são eficazes o suficiente, né? Então a pessoa trata e 11, 20 anos depois não conseguiu se livrar da ansiedade em definitivo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Bom, ninguém respondeu aqui para mim, né, gente? Responde aí para eu saber. Vocês conhecem alguém que é zero ansiedade? Alguém que não tem ansiedade nenhuma? Alguém, qualquer pessoa. Não estou falando do transtorno de ansiedade. Dessa ansiedade natural que todo mundo sente em algum momento. Vocês conhecem alguém? Diga aí para mim. A pergunta é, né? É possível viver sem ansiedade? Pois é, gente. Não é. Com base nisso que eu estou colocando para vocês, não é possível viver sem ansiedade. Todo mundo tem. Ela é fruto dessa sensação de incapacidade de realizar alguma coisa. E às vezes, olha que curioso, vamos falar da Inês pequena lá na escola. Como que era? Eu sabia responder muitas das perguntas, não todas, né? Mas muitas das perguntas que eram feitas na sala de aula, eu sabia responder. Mas e daí? E o medo de errar? Né? Então a ansiedade ela é essa sensação de incapacidade. Às vezes, né, quando eu conseguia lá que eu sei lá, me aventurava e respondia, estava certo, não estava errado, né? Então olha que interessante isso, é uma sensação de incapacidade, não necessariamente uma incapacidade real. É por isso que a ansiedade é um negócio complicado quando ela vira transtorno. Por quê? Porque a gente começa a se limitar e às vezes inutilmente. Se a gente se aventurasse mais, a gente veria que nós somos capazes de muito mais, né? É o José Cardoso. Boa noite, José Cardoso. É verdade, seu celular quebrou, esse é o celular da sua esposa, da Viviane, né? Muito bem. A Rita tá dizendo que é da cidade de Apucarana. Muito bem. A Beth tá dizendo, eu acho impossível alguém assim. É impossível mesmo, viu? É lógico que tem gente que é mais ansiosa, tem gente que é menos, mas é impossível viver sem ansiedade, tá bom? A Fabi tá dizendo assim, a ansiedade vem do medo? Olha, a sua pergunta ela é uma pergunta que pode ser respondida de várias maneiras. A ansiedade vem do medo? Não, de certa maneira, a ansiedade é o medo. Ansiedade é medo do futuro.
ela vem do medo? Não, o medo é uma das manifestações dentro do quadro de ansiedade, mas a ansiedade, ela vem de uma outra fonte. Eu já vou explicar isso já já. Não quero antecipar, porque senão vocês pegam a sua resposta e vão embora. Fica aqui comigo que eu já vou te explicar já já, Fabi, de onde exatamente vem a ansiedade. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Bom, essa ansiedade da qual eu tô falando, é a ansiedade que eu tinha lá na escola e que depois passava, a ansiedade que a gente tem diante de algum evento que a gente está preocupado, achando que a gente não vai conseguir fazer, ela é benéfica às vezes, dá para acreditar nisso? Ela é benéfica, sabe por quê? Ela faz com que você fique mais focado, por medo de errar, por medo de se atrasar, por medo de não dar conta, você melhora o teu foco, você se organiza melhor, você se antecipa, né, para deixar as coisas prontas com antecedência, e isso faz com que você tenha resultados melhores. Então, essa ansiedade, que eu tô chamando de ansiedade natural, que todo mundo tem, diante de algum desafio, e que assim que passa o desafio, a gente volta a ficar tranquilo, e lógico, né? É uma ansiedade administrável, você não fica uma pessoa fora de si, travada, que não consegue fazer. Não, você consegue. Fica ali ansiosa, mas dá certo, você consegue atravessar aquele evento. Essa ansiedade chega a ser benéfica, ela nos ajuda. E ela é pontual, por isso que é mais fácil da gente administrar. Bom, até aí estamos num bom tom, né? Mas eu tenho a impressão e tenho, acho que quase certeza que as pessoas que estão nos acompanhando aqui no nosso canal, no Instagram, também no Face, no YouTube, não são pessoas que têm essa ansiedade normal, né? Porque essa ansiedade normal, ela até ajuda a gente de vez em quando. Ela não é uma ansiedade que trava a nossa vida. E qual é então essa ansiedade que pode começar a nos limitar, a travar a nossa vida? É a ansiedade que virou doença, que é o tema da nossa live de hoje. Quando a ansiedade é doença? Agora eu vou te explicar quando a ansiedade é doença. A gente chama essa ansiedade de ansiedade patológica ou simplesmente transtorno de ansiedade. Então não é mais aquela ansiedade natural que a Inês tinha quando era criança, que você tem eventualmente aí diante de uma viagem, um passeio, de uma entrevista de emprego, coisas boas e coisas ruins. Não. É uma ansiedade que ela te acompanha o tempo todo, independentemente do que está acontecendo lá fora. De repente nem tem desafio nenhum para acontecer e você está lá sentindo ansiedade, aquela apreensão, aquele medo, algo ruim vai acontecer, né? Ou então eu não vou conseguir, não vai dar certo. Esses pensamentos, essas sensações, e daqui a pouco eu vou falar dos sintomas, isso não é mais natural, tá, gente? Isso é doença. E como toda doença, precisa de tratamento, né? Deixa eu falar mais um pouquinho com a galera aqui. Boa noite, Mi Silva, seja bem-vinda. Boa noite, Camila Araújo. André está dizendo, a ansiedade causa tontura e visão embaçada? Olha, Andréia, os sintomas de ansiedade, a lista de sintomas de ansiedade é uma lista bem longa, tá? Tem mais de 100 itens, né? São muitos os sintomas de ansiedade. Existem aqueles sintomas mais comuns, que a gente já vai falar deles. E esses sintomas mais comuns, então, por que eles são mais comuns? Exatamente porque a maioria das pessoas manifesta um grupo de sintomas que a gente já diz, isso daí é ansiedade. Mas a ansiedade tem outros sintomas não tão comuns assim. E o que a gente vai observar? Como é que eu sei se, por exemplo, uma tontura e visão embaçada é da ansiedade? Primeiro, eu preciso ter outros sintomas. Uma tontura simplesmente pode ser uma labirintite. Uma vista embaçada sozinha pode ser uma questão de secura da vista, pode ser um outro problema ocular. As duas coisas juntas, pode ser também uma sensação de desmaio, tá? Mas quando eu estou dentro de um contexto maior, onde existe muito medo em relação ao futuro, existe pessimismo, catastrofismo, preocupação excessiva, coração acelerado, sensação de falta de ar, tremedeira, aquela sensação de estar tremendo por dentro. Às vezes as pessoas falam isso, parece que eu estou tremendo por dentro. Às vezes ela nem está tremendo assim na mão, mas está tremendo por dentro. Tá, então pode ser que esses dois outros sintomas, tontura e vista embaçada,
façam parte do contexto. Por isso que é importante fazer uma avaliação clínica para a gente ter a visão completa disso. Uma live como essa não é live para fazer diagnóstico, é óbvio, né? Vamos lá, quem mais? Boa noite, Cleiciana. A Miss Silva está dizendo obrigada. Seguimos, né? Bom, eu falei que essa ansiedade que já virou uma ansiedade patológica, que é doença, ela é constante. E por ser constante, frequente, trazer essa listinha básica de sintomas aí que eu acabei de falar, respondendo a Andrea, ela começa a ser incapacitante, né? Você começa a perder a oportunidade de trabalho, né? Porque, vamos lembrar da Inês pequenininha tendo que levar a folha lá para o diretor. Imagine que você tem que fazer uma entrevista ou fazer uma apresentação, meu Deus, em inglês, para a direção da empresa. Se você é uma pessoa que tem crise de ansiedade ou ataque de pânico, já era. A sua dificuldade vai ser muito grande para conseguir fazer uma apresentação. Você vai começar a não conseguir dormir, né? Vai ter dificuldade para dormir, ficar insone vários dias antes. Tem gente que começa a comer desesperadamente. Tem gente que perde a fome completamente. E aí a gente começa a criar um clima em volta da gente de medo e de ansiedade, que a chance da gente começar a errar no momento de fazer as coisas aumenta muito, né? A mente fica, tem uma palavrinha bem esquisita, mas que explica, ela fica obnubilada, ela fica embaralhada, você não consegue pensar com clareza. Então a chance de você fazer coisas erradas, coisas insuficientes é grande. E aí confirma o seu sentimento de incapacidade. Tá vendo como eu não consigo, né? E aí a coisa só vai piorando. Bom, pessoas com crise de ansiedade têm medo de sair de casa, né? Então começa a acontecer o isolamento, né? Não o isolamento social da pandemia, um outro isolamento. Você não quer sair, não quer participar de eventos, né? Tem medo de sair sozinha e passar mal na rua. Então você começa a se fechar. Relacionamentos começam a ser problemáticos. Por quê? A pessoa que é muito ansiosa, que sofre de transtorno de ansiedade, tem muita preocupação com o que os outros pensam a respeito dela. Elas têm preocupação com o julgamento das pessoas a respeito das ações dela. Então, ela não quer ir em alguns lugares porque vai estar o fulano, vai estar o ciclano, não quer ir lá, né? Então, olha só como que vai ficando preocupante isso, né? Então, a ansiedade, quando ela é doença, aqueles sintomas que são os mesmos sintomas da ansiedade natural, tá? Na ansiedade natural também a gente fica com boca seca, com tremedeira, com coração acelerado, só que é tudo menos administrável. Até sinto que meu coração está acelerado, mas não me trava. Na ansiedade patológica, na doença ansiedade, aí a coisa é complicada porque começam todas essas limitações. Quem mais está aqui? Deixa eu falar. A Nise está dizendo, depois que vi meu pai infartar nos meus braços, eu não estou bem. Pois é, né, Nise? Um trauma importante, né? Passar por uma situação como essa é algo bastante difícil e é óbvio que você precisa de um acompanhamento, você precisa aprender, né, a lidar com isso, ressignificar essa experiência para você continuar, né, seguir em frente. Quem mais? A Andréa está agradecendo. Boa noite, Zélia Garcia, seja bem-vinda. A Débora, psicóloga de Belém, né? Seja bem-vinda. Opa, que quase que eu erro aqui. O José Cardoso, eu sinto muito isso, tontura e visão embaçada, nervosismo, estresse, e medo de sair, né? O José Cardoso está bem nesse perfil que a gente está colocando aqui da ansiedade que já é doença. E como o José Cardoso está sempre com a gente aqui nas lives, a gente sabe que é uma coisa que já dura bastante tempo, né, José Cardoso? Quem mais está aqui comigo? Priscila, boa noite. Seja bem-vinda, Pri. A Camila, ela está colocando um outro sintoma importante, insegurança, né? Você está falando insegurança de tomar decisões. Na verdade, insegurança é uma dos sintomas emocionais da ansiedade, né? Baixa autoestima, pensamentos negativos, a mente muito acelerada, pensamento muito acelerado, tudo isso é sintoma de ansiedade, tá bom? E quanto mais sintomas você tem,
mais grave pode ser o seu transtorno de ansiedade. Quanto mais intenso, mais frequente, mais grave pode ser o seu quadro de ansiedade. Boa noite, Bianca, minha querida, seja bem-vinda. A Camila está dizendo que é insegurança em tudo, né? Pois é, exatamente. Além de tudo isso que eu falei, que são as limitações que o transtorno de ansiedade pode trazer, ele traz uma coisa que é muito complicada, gente. Ele pode evoluir para uma depressão. Aí você vai ter o que a gente chama de transtorno misto, ansioso e depressivo. Você vai alternar momentos de agitação, de coração acelerado, com momentos de grande apatia, falta de vontade de fazer as coisas, desmotivação, né? Falta de motivação, desânimo, né? Então, a gente fica alternando entre uma coisa e outra, né? Então, você manifesta os dois transtornos ao mesmo tempo. Alguém que está aqui comigo se percebe num quadro assim, né? Com ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Então, uma hora você está lá todo agitado, não consegue dormir, pensando no futuro, e no outro dia você acorda, não tem a mínima vontade de sair da cama. Falta energia para sair da cama. E aquela tristeza, aquele peso no peito, aquela opressão, conta pra mim aí. A Rita tá dizendo, eu tenho muito medo de ficar sozinha. Boa noite, Silvana, seja bem-vinda. A Camila, principalmente, as preocupações, o medo principalmente, né? Insegurança em tudo, principalmente no futuro. Boa noite, Eiko, seja bem-vinda. Boa noite, Doce Confeitaria. Eu esqueci seu nome, acho que na semana retrasada você falou seu nome para mim, mas eu esqueci, me perdoe. Tô naquela fase da vida, viu, gente, que a minha memória tá uma vaga lembrança, tem hora que eu não lembro das coisas, mas coloca aí o seu nominho para eu te falar boa noite bem direitinho. Boa noite, Eiko, querida, seja bem-vinda, viu? Bom, então essa ansiedade aí, né, com todos esses sintomas que a gente tá falando, e nesse nível de gravidade, de intensidade, de frequência, é doença. E como toda doença, precisa de tratamento, tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre os tratamentos, o tratamento que realmente funciona para resolver o seu problema de ansiedade. Bom, agora como é que a gente faz para saber se a ansiedade que a gente tem já é a doença? Eu descobri a minha é a doença. Nossa, descobri. Como é que a gente faz? Né? Talvez a Ana, isso, a Ana disse, eu tenho medo de morrer. Ana, guarde e confie que eu e a Sandra estamos para lançar um livro digital, um e-book, como a gente costuma chamar, que vai ter distribuição gratuita, um e-book muito legal, com o título Chega do Medo de Morrer. Tá? A gente vai falar exatamente desse assunto. As pessoas que têm transtorno de ansiedade, principalmente as que têm crises de ansiedade e crises de pânico, têm muito medo de morrer. Né? Por quê? Porque o coração acelera num nível, falta o ar, tremedeira, começa uma transpiração excessiva e isso se parece com o quê? Parece com infarto. Né? E aí a pessoa começa a ter crises aleatoriamente. Tá lá, entre aspas, né? Do nada, ela começa a ter uma crise. Então ela começa a pensar, não, dessa vez eu vou morrer. Eu não morri outro dia, mas hoje eu vou morrer. E aí começam as limitações, né? A Camila tá dizendo, tô ansiosa por esse e-book. A Ana também, todo mundo ficou ansioso aí pelo e-book, né? Mas alguns dias aí ele já vai estar no ar, viu? Quem mais está aqui? O José Cardoso está dizendo, esses dias estava assim, muita fraqueza, desânimo, muito esgotamento físico. A Silvana está dizendo, eu também tenho medo de morrer. Na verdade, eu e a Sandra recentemente fizemos uma pesquisa, né? Enviamos algumas perguntas para as pessoas nas nossas redes para descobrir, né, qual era a principal questão dessas pessoas com ansiedade. E, assim, qual era o maior medo, qual era a maior dificuldade com a ansiedade, e as respostas vieram muito a respeito do medo de morrer. E aí nós resolvemos, então, escrever um e-book. Vamos escrever um livro para ajudar essas pessoas que sentem todo esse medo de morrer, né? Silvana, quem mais? Boa noite, Eva, seja bem-vinda. A Gleiciane está feliz aí que a gente vai lançar um e-book.
A Rosa também tem medo de morrer. E a Ana está dizendo, por isso que eu tenho crises o dia todo. Pois é, né? Um quadro de ansiedade, de transtorno de ansiedade, quando não tratado, ele evolui para crises e para depressão, né? Então a gente precisa cuidar disso do jeito certo. Bom, eu estava começando a falar sobre como a gente faz para saber se a nossa ansiedade já é doença. Porque, gente, a ansiedade evolui. Então, uma pessoa que tem uma ansiedade natural, exemplo, começa a trabalhar num lugar onde ela precisa bater meta toda semana, ela tem um chefe que é muito bravo, muito barulhento, muito briguento, ela não tem horários, ela não consegue descansar, e aí ela começa a ter um aumento do nível de estresse dela. O estresse vai aumentando, 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 ela pode desenvolver um transtorno de ansiedade. Tá? Esse é um dos fatores, tá? Tem vários fatores de risco que colaboram para desenvolver um transtorno. Esse é um. O estresse, o aumento do estresse, um estresse constante. Tá, aí ela desenvolveu um transtorno de ansiedade. Beleza. Depois que esse transtorno de ansiedade se desenvolveu, ele também evolui. Ele pode ser leve, ele pode ser moderado e ele pode ser grave ou gravíssimo. No leve, aqueles sintomas da ansiedade natural já são um pouco mais intensos, mais frequentes, já começa a incomodar um pouco. No moderado, a coisa já está complicando, a pessoa já começa a se limitar, já começa a entrar no isolamento. E no grave tem crise, tá? Além de tudo, a pessoa tem crise de ansiedade. É por isso que tem que tratar. Porque mesmo que seja uma ansiedade de começo, vamos dizer assim, um transtorno de ansiedade no comecinho, ele pode subir uma escadinha de degraus e chegar num ponto onde a sua vida vira uma catástrofe, você realmente não sai mais de casa para nada, né? Boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo. A Beth está dizendo, eu já quero esse e-book. Sandra que está aí nos escutando, tá ouvindo, né, Sandra? A galera quer o e-book. Bom, não é muito simples a gente saber se o que a gente tem é realmente uma doença já. Quem vai trazer para a gente essa informação são os profissionais da área da saúde. Eu, que sou terapeuta, Sandra, que é psicóloga, os médicos psiquiatras, não só os psiquiatras, mas um cardiologista pode te ajudar com isso, um clínico geral, porque depende de uma avaliação de todo um contexto, tá? Tudo isso que eu falei aqui é meio junto e misturado numa pessoa que sofre de ansiedade. Ela tem medo, ela é pessimista, ela tem dificuldade para dormir, o coração dela acelera. É esse conjunto de coisas que determina. Para quem está entrando agora, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. André também quer, né? Boa noite, Samara. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda. A Ana também quer. Todo mundo quer. Todo mundo quer o nosso e-book. Chega do medo de morrer, tá? Um chuchuzinho esse e-book. Nós escrevemos com muito carinho para vocês. Vocês vão adorar. Bom, precisamos de um profissional, mas eu vou falar algumas coisas para vocês para ajudar vocês a se observarem e de repente começar a pensar, será que é o meu caso? Então tem pelo menos 2 fatores que indicam que a gente pode estar precisando de uma ajuda profissional para lidar com a nossa ansiedade, ou seja, a ansiedade ela não é mais uma ansiedade natural, ela já é doença. Primeira coisa, o quanto esses sintomas ou as crises de ansiedade, né? Mas os sintomas, não só os sintomas físicos, que é batedeira no coração, transpiração, mas também os sintomas emocionais estão te limitando na vida, inclusive atrapalhando você nas tarefas cotidianas, atrapalhando você na diversão. Tem gente que não consegue se divertir, ela sai de casa e ela está o tempo inteiro com medo de alguma coisa, preocupada com o que fala, com o que ouve, preocupada com o corpo, preocupada com assalto. As pessoas não conseguem nem se divertir por conta de um quadro de ansiedade. Está te atrapalhando nos seus estudos, no seu trabalho, no cuidado com os filhos, no relacionamento. Porque olha só, a ansiedade também dá falta de paciência, da irritação, né? Então, essa sobrecarga que a gente tem muitas vezes no nosso ambiente doméstico, para cuidar dos filhos, trabalhar, cuidar da casa, isso também é estressante, isso também pode elevar o nível de ansiedade, e aí nessa ansiedade lá estaremos nós sem paciência com as crianças, brigando, irritadas, porque isso também é sintoma de ansiedade. Eu falei que a lista tem pelo menos 100 sintomas, né, gente? Não é pouquinha coisa não, é muita coisa. Boa noite, Salles6092. Qual é seu nome, Salles6092? Coloca aí para eu te cumprimentar. Outra coisa que a gente tem que observar.
Com que intensidade as situações do dia a dia, da vida estão te preocupando? Né? Como é que aquelas coisas simples, você vê outra pessoa ali lidando com aquilo com uma simplicidade e você é problema. As coisas ficam problemáticas para você mais do que você observa nas pessoas à sua volta. Ou ainda, as pessoas à sua volta estão dizendo para você, poxa, isso não é tão complicado, por que você está tão nervosa, né? A gente usa falar assim, não fala que a pessoa está com ansiedade, você é tão nervosa, por que você está sem paciência, por que você está tão irritada, por que você está sentindo tanto medo de lidar com isso? Ou seja, as pessoas que estão em volta, elas estão percebendo que a gente está um pouquinho acima, né? No medo, na impaciência, na irritação, no nervosismo, e isso pode ser um indicativo de que a sua ansiedade não é uma ansiedade natural, ela já é uma doença. Que mais que estão falando aqui comigo? Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Vamos lá, que mais? Você está com dificuldade para dormir, sabe por quê? Você deita para dormir e a sua cabeça não desliga. Você fica o tempo inteiro pensando nas coisas no dia seguinte que você tem para fazer, no futuro, no que não vai dar certo, não vai dar tempo, eu não vou ser boa o suficiente naquilo que eu tenho que fazer. Tá te tirando o sono constantemente, tá? A frequência dessas duas coisas, então eu tô falando de intensidade e de quanto os sintomas de ansiedade estão te limitando. Então, a frequência dessas duas coisas, né, conjugadas, elas começam a levar você a evitar compromissos, né? Então, eu não quero nem marcar. As pessoas falam, eu não vou nem marcar, porque se eu marco eu já fico nervosa, eu já fico preocupada, né? Porque a pontualidade ou o medo de perder a hora já começa a me impossibilitar que eu participe das coisas. Começo a evitar viagens, não quero sair de casa, novos desafios, né? Meu trabalho não tá legal, eu poderia fazer uma entrevista de emprego, mas não tenho coragem. Então essas limitações também indicam que a sua ansiedade não é uma ansiedade natural, mas ela já é doença, tá bom? O José Cardoso está dizendo, eu nem fico sozinho com os meus netos, quando minha filha e minha esposa saem, eu tenho medo de ter crise. Porque a crise de ansiedade ela é altamente traumática, né? Você tem uma, duas, três, dali a pouco você não consegue mais viver direito de tanto medo de repetir uma crise, tá? Faz muito sentido, ainda mais com criança, porque aí a responsabilidade é sua de cuidar dos netos, né? Bom, então a gente precisa observar esses fatores para saber se de repente a gente já não está aí nessa etapa de procurar ajuda, porque a ansiedade realmente já virou uma doença, tá? O que mais estão me falando aqui? A Silvana está dizendo, eu sou assim, eu tenho que ir ao dentista na quinta-feira, mas eu já estou com medo, e hoje é terça ainda, né? E provavelmente o medo não começou hoje, começou no dia que você marcou a consulta, não é assim? Ansiedade é uma projeção para o futuro. Eu tô aqui sentada numa cadeira, mas a minha mente está lá no futuro prevendo o pior, que é aí que o bicho pega, né? Eu olho para o futuro e achando que vai dar tudo errado. E é disso que eu tenho medo. Não é exatamente do que está acontecendo e geralmente também não é o que vai acontecer, porque mais de, 80, 90% das coisas que a gente tem tanto medo que aconteça, não acontece. Tô errada, né? Quanta coisa a gente perdeu noite de sono e depois chegou lá na frente, ai meu Deus, não foi nada disso. Engraçado isso, né? São as projeções da nossa mente. A Rosa tá dizendo eu também, e a Silvana tá dizendo sim. Bom, aí de repente você se dá conta, né, com tudo isso que você tá ouvindo aqui na live, minha ansiedade já é doença. E eu tô aí nesse ponto que a Inês está falando, a minha ansiedade já é doença. Se você que está me ouvindo aí, me acompanhando desde o começo da live, se deu conta que de repente a sua ansiedade já é doença, coloca assim, ó, um positivo para mim, para eu saber quantas pessoas estão aqui comigo e já se deram conta que a ansiedade delas é doença. Não um diagnóstico, mas acendeu uma luzinha lá dentro da cabeça. Minha ansiedade não é natural, não. Eu já tô nesse ponto que a Inês está falando de ter uma ansiedade que é doença. Boa noite, Claudinho, seja bem-vindo. Vamos lá, a Rosa já colocou um positivo ali, a Rosa já se enquadrou aí nessa classificação. Ansiedade que já é doença, é um transtorno de ansiedade, não é uma ansiedade natural. Quem mais? A Ana, da Doce Confeitaria.
Quem mais? Vão colocando aí que eu já vou falando com todos vocês aí. Bom, aí eu descobri então que a minha ansiedade é doença. O que é que eu tenho que fazer? A Rita também já descobriu que a ansiedade dela é doença. Eu vou falar sobre o que eu e a Sandra acreditamos, defendemos, pregamos, trabalhamos no nosso consultório, né? Eu no meu, ela no dela, que é aquilo que a gente entende que realmente funciona para a ansiedade. A gente divide. Gente, a Samara aqui botou os 10 positivinhos, a Beth, a Silvana também, vários, a Camila também. Oh, meu Deus, a Fabi também. Bastante gente aqui se dando conta que a ansiedade que elas têm não é uma ansiedade natural, né? Uma ansiedade que não some quando o desafio é realizado. É uma ansiedade que persiste, cheia de sintomas, a Gleiciana também. Olha só, né? Que bom que vocês estão aqui, né? A Rita também, que bom que a gente está aqui, que a gente pode falar dessas coisas, que bom que vocês seguem o nosso canal, que acompanham o nosso trabalho, né? Porque a minha missão e da Sandra é exatamente te ajudar com isso. E aí a gente vai falar de como a gente ajuda as pessoas que nos procuram no consultório, também o povo que segue a nossa página, as pessoas que adquirem os nossos tratamentos. A gente ajuda assim, ó, dividindo em 2 etapas o tratamento ideal para ansiedade. Qual que é a primeira etapa? É a etapa do controle. Por quê, gente? Não existe nada mais desconfortável do que você precisar fazer alguma coisa na rua, no trabalho, numa viagem e você tá tomada por essa ansiedade, tomado por essa ansiedade. Falei tomado ou tomada por essa ansiedade, que acelera o coração, que dá sensação de falta de ar, que dá tremedeira, que dá dor de barriga. Gente, que sintoma terrível de ansiedade é a dor de barriga, né? A pessoa está se preparando para sair de casa, até uma diarreia, vai lá para o banheiro. Às vezes não tem diarreia, mas a barriga fica dando nó, né? Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa fazer para a pessoa começar a voltar para a vida dela é aprender a controlar os sintomas de ansiedade, tá? E para controlar os sintomas de ansiedade, existe uma lista de coisas que você pode fazer. E pasme, inclusive tomar medicação, né? Procurar um psiquiatra e tomar medicação. Não é o que eu e a Sandra defendemos, a gente gosta de pensar que a ansiedade pode ser trabalhada de outra maneira, mas às vezes os sintomas eles são tão limitantes que é preciso tomar medicação. Mas olha só, medicação é controle de sintoma, medicação não trata a ansiedade, ponto. Não trata, porque a ansiedade ela tem raízes bem profundas, já vou falar disso já já. E o remédio, ele vai lá exatamente controlar a incidência de crises. Então, geralmente, quando a pessoa toma um remédio, que ela se adapta ao remédio certo para ela vê a diminuição da incidência das crises, ela vê uma diminuição da frequência e incidência dos sintomas. Mas aí, será que ela sarou? Que ela realmente se livrou da ansiedade? Não, é para controlar. E o que mais que controla a ansiedade? A respiração dos 5 passos, eu não vou entrar nela agora porque eu quero fazer um trabalho com vocês daqui a pouco e senão a gente vai perder muito tempo. Mas na live passada a Sandra ensinou a respiração dos 5 passos, em vários vídeos, lives, a gente está sempre falando disso, que é a respiração abdominal. Você inspirar enchendo a barriga, soltar o ar esvaziando a barriga, tem toda uma contagem de tempo, é bem legal. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, manda inbox pra gente que a gente ajuda. Deixa eu ver quem mais está falando aqui. A Silvana, vocês são ótimas. José Cardoso, verdade é assim mesmo. A Ana está dizendo bem assim. A Rosa está dizendo não mesmo. Então, não mesmo. Os remédios, eles realmente não curam a ansiedade. Curam entre aspas, tá? Não estou falando de cura milagrosa. Cura no sentido de acabar de uma vez por todas com a ansiedade transtorno. Aquela outra ansiedade, a gente não acaba com ela, tá? Aquela que a gente fica um pouquinho agitadinho diante de alguma coisa, não acaba e nem precisa acabar. Ela tem um medinho, um medo pequeno, que é bom pra gente, faz a gente se proteger, ficar mais focado, lembra? Então aquela lá a gente não acaba com ela. Outra coisa que é muito importante no controle dos sintomas de ansiedade, eu bato nessa tecla, a Sandra também bate. Prática regular de exercícios físicos. Ai, Inês, mas nós estamos no meio de uma pandemia, como é que a gente faz? Se virar. Vai caminhar na rua de máscara, pelo amor de Deus. Se tiver um parque, melhor ainda.
arruma uma corda, pula no quintal, liga a televisão, liga o celular, no canal do YouTube tá cheio de gente dando exercícios para fazer. Coloque na sua rotina uma prática regular de exercícios físicos. Ai, mas eu nunca fiz exercícios físicos. Olha que maravilha! Chegou o momento de você começar a fazer. Começa com 15 minutos, 20, 30, meia hora, que é meia hora, 40 minutos, 50, 2, 3, 4 vezes por semana. Você vai pegar gosto. Por que o exercício físico é tão importante no trabalho de controlar os sintomas de ansiedade? E não é só ansiedade, depressão também. Primeiro, porque você se movimenta, se você puder caminhar na rua, você vai tomar outros ares, vai ver outras coisas. E também porque ele aumenta a produção de algumas substâncias no cérebro, que são os neurotransmissores, endorfina, dopamina, noradrenalina, que são substâncias que trazem sensação de bem-estar, acalmam a gente, tá? Então é importantíssimo prática de exercícios físicos. Deixa eu ver o que estão falando aqui para mim, eu fico curiosa. A Ana está dizendo, eu tomo medicação, mas sinto tantos sintomas, mas tanto, acho até que vou surtar. A questão da medicação, gente, ela tem uma utilidade, é óbvio, ninguém está dizendo aqui não tome, não é isso. Mas a gente sabe que tem algumas reações adversas, efeitos colaterais, às vezes a gente não se adapta. Alguns medicamentos, a depender do tempo que a gente toma, pode criar uma certa dependência. Uma dependência até psicológica. Se eu parar de tomar, meu Deus, eu vou passar mal de novo. A gente fica meio que apegado ao medicamento, né? Então, tem uma utilidade, se precisar tem que tomar, porém, precisamos trabalhar a ansiedade mais profundamente, já vou falar disso. A Samara está dizendo, cada dia aparece um sintoma diferente. Imagina, né, Samara, uma lista de 100 sintomas, né? Tomara que não apareçam todos. A Ana está dizendo, não tenho coragem de nada. Pois é, né? Quando vou fazer uma caminhada, acho que vou morrer. Tudo que vou fazer, eu acho que eu vou morrer. Você está precisando lá do nosso e-book, né? E também checar essa questão se já não tem um transtorno misto, ansioso, depressivo, né? Então, ao mesmo tempo que rola muita ansiedade, rola essa falta de energia para fazer as coisas. Outra coisa que é importantíssimo para a gente trabalhar no controle dos sintomas de ansiedade. Tchim, água, hidratação. Vou tomar mais um golinho. Suco é ótimo, chá é uma maravilha, mas não é disso que eu tô falando de água. Água branca, limpa, não é branca, né? Incolor, brilhante, transparente. Quanto mais pura, melhor. Água, manter a hidratação. A gente tem no nosso canal, nos nossos canais aí, uma live que a Sandra fez, o poder da água na ansiedade. Procura aí no YouTube, é mais fácil de achar. Se você ainda não se inscreveu para o nosso canal, aproveita e se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Tem um sininho lá, ativa, clica nele para ativar as notificações, que a gente publica vídeo toda semana. E várias vezes por semana, e aí você vai sendo notificado toda vez que o nosso vídeo entra lá. E essa live tá lá no YouTube, tá no IGTV também, o poder da água na ansiedade. Importantíssimo manter o nosso corpo hidratado, então também é ferramenta de controle da ansiedade. A Fabi tá dizendo, eu tomo, não consigo fazer exercícios em ambientes externos, minha academia fechou na pandemia. A minha também, viu? Aí eu transformei a minha sala de casa, que não é uma sala grande, é uma sala pequena, numa academia, tá? Eu tenho TV que tem YouTube e tudo, mas você pode usar seu celular. Eu vou lá, entro nos canais, tem vários, você escreve lá exercícios físicos, vai aparecer um monte, eu ligo lá e danço, pulo, salto. Pra quê? Pra me manter exercitando. Eu sou terapeuta, eu passo uma boa parte do dia sentada, né, atendendo as pessoas. Então, isso é muito importante, gente. Faz uma manobra aí, monta uma estratégia, mas faça exercícios físicos. Que mais? Cuidar da alimentação, é óbvio, né? Pessoas que ingerem alimentos que são muito ansiogênicos, que tem cafeína. Por exemplo, chá mate tem cafeína, muita gente não sabe. Chá preto tem cafeína, café, Coca-Cola, né? Refrigerante de uma forma geral. Coisas muito doces, né? Açúcar demais, tudo isso é ansiogênico. Então, precisa cuidar da alimentação. No nosso canal do YouTube também tem lives que falam sobre a melhor alimentação para ansiedade, o que comer, o que não comer para melhorar o seu quadro de ansiedade. Então, procura lá também e vai assistir.
Fazer higiene do sono. Pessoas que dormem mal e quem tem ansiedade geralmente dorme mal, tem um dia péssimo no dia seguinte. Aí forma um círculo vicioso. Um dia ruim, uma noite ruim, dia ruim. Dia mal vivido, cheia de crise, de ansiedade, noite mal dormida. Noite mal dormida, e aí para. Uma catraca que não para nunca de rodar. Higiene do sono, deixar o celular longe da cama, desligar a TV mais cedo, apagar as luzes da casa mais cedo, não comer muito perto da hora de dormir. A gente também tem live falando disso, dos cuidados para você melhorar a sua noite de sono para ter uma vida melhor. Faz pouquinho tempo a gente fez uma live sobre isso. Boa noite, Gidoeni. Opa. Ah, a Ana tá dizendo, eu tomo muito café. O que eu falo pra você, né? Toma menos café. Diminui o café, eu procuro um café descafeinado. Eu não gosto muito, mas tem gente que gosta. Gente, meditação. Meditar é importante. Ah, mas eu não sei meditar, Inês. Também procura lá, faz pesquisa, internet. Existem várias técnicas de meditação. O simples fato de você se sentar, fechar os seus olhos por alguns minutos, observar os seus pensamentos passando. É a natureza da mente pensar, né? Então, só deixa os pensamentos passando, prestando atenção na sua respiração. Isso já vai te acalmar. 5, 10, até chegar em 15 minutos diários. Isso também ajuda a controlar a ansiedade. O que mais, né? Existem algumas terapias, né, que são focadas em diminuir sintoma de ansiedade. Ah, tem algum terapeuta que está te ajudando com isso? Ótimo. Tá? Mas aqui a gente está na etapa do controle, e controle não é a etapa final, o nosso objetivo final, porque tudo que está sob controle pode ficar descontrolado a qualquer momento. Por isso que a gente prefere a etapa seguinte. Ah, tá. O José Cardoso está dizendo, eu tomo café com leite. A Fabi está dizendo que ficou muitos anos dormindo pouquíssimo. Pois é, faz parte do transtorno de ansiedade, essas dificuldades para dormir, porque a mente não para, né? A Gi está dizendo, pego no sono rápido, mas acordo de madrugada e não consigo dormir mais. Então, né, os distúrbios do sono, eles são variados mesmo. Eu posso ter dificuldade para pegar no sono, eu posso dormir e acordar várias vezes durante a noite com aquele sono intermitente, ou durmo, aí, sei lá, 3, 4 horas da manhã, puf, o olho estala e não consegue mais pegar no sono. Todos são distúrbios do sono, tá? Faz parte do quadro do que a gente chama de insônia. Então, procura no nosso canal, Gi, essa live que fala, eu não tô lembrando o nome da live aqui, se a Sandra lembrar, me ajuda aí. Coloca aí pra gente nos comentários o título dessa live que fala sobre como dormir melhor, não sei, eu acho que é isso. Mas daqui a pouco a Sandra de repente nos ajuda aí, né? Bom, eu disse que a gente divide o tratamento de ansiedade em 2 etapas. Primeira etapa, controle da ansiedade. Eu falei, vou repetir aqui só os títulos do que eu falei, do que a gente pode fazer para o controle. Eventualmente tomar medicamento, a respiração dos 5 passos, que é a respiração abdominal, exercícios físicos, melhorar a hidratação, cuidar da alimentação, uma alimentação mais saudável, fazer a higiene do sono, meditação e eventualmente alguma terapia que te ajude a trabalhar sintomas. São 8 coisas. Dessas coisas que eu falei, você que está aqui me assistindo, diz para mim qual delas você já pratica, porque são coisas que eu e a Sandra falamos toda semana. Então eu quero saber o que você pratica, seja sincera, hein? Joga limpo aí comigo. A Silvana tá dizendo que dorme só com remédio, com Rivotril. A Priscila tá lembrando, muito obrigada, Priscila. O Me Faça Dormir Bem, na verdade, é uma live também que a gente tem nos nossos canais, no YouTube, acho que é mais fácil de achar, e também no nosso site, o www.chegademedoeansiedade.com.br. Você entrando lá no nosso site, você vai achar uma técnica, com esse nome que a Priscila colocou aí, Me Faça Dormir Bem. É bem interessante, é um áudiozinho de 16 ou 17 minutos, então para quem aí está com dificuldade para dormir,
Baixe essa técnica, é gratuita, é um áudio que você vai colocar no seu celular aí, com foninho, antes de dormir, e trabalha toda uma limpeza da mente, um acalmar do corpo, para que você mergulhe no sono com muito mais qualidade, tenha uma noite de sono mais reparadora, tá bom? E essa é uma live que a gente fez sim, viu, Priscila? Mas tem uma outra, a gente fez uma live sobre sono recentemente, tem, sei lá, um mês, mais ou menos, 2 meses. A Rosa está dizendo que só dorme com Zolpidem. E a Priscila, olha que menina aplicada, pratica todas. Que maravilha. E qual que é o resultado, Priscila? O que você está vendo de resultado com todas essas práticas aí? A gente está falando que faz atividade física. Ótimo, muito bom. Que mais, gente? Bom, e eu disse o seguinte, então etapa número 1, etapa do controle. Qual que é a etapa número 2? Aí sim, a etapa onde a gente cura em definitiva a ansiedade. E como é que se faz isso, pelo amor de Deus, Inês? É assim, ó. A ansiedade, ela é parecida com uma árvore. Essa é a melhor metáfora que a gente conhece. Uma árvore, quando eu olho para uma árvore, pensa numa árvore na sua calçada, no seu quintal. A gente olha para a árvore, o que que a gente vê? Tronco, galhos, folhas, eventualmente flores e frutas, tá bom? A raiz da árvore, ela é dentro da terra. Às vezes ela tem um pouquinho de raiz aérea, mas geralmente as raízes mais profundas, elas estão embaixo da árvore. Quanto maior a árvore, mais raiz ela tem debaixo da terra. Falei errado, né? Debaixo da terra. A ansiedade é algo muito parecido. Quando eu vejo os sintomas da ansiedade, batedeira no coração, falta de ar, tremedeira, transpiração, os sintomas emocionais, medo, catastrofismo, negativismo, aquele monte de pensamento negativo, a dificuldade para dormir, a preocupação excessiva, eu estou vendo, se fosse a árvore, tronco, galhos e folhas e flores e frutos. Eu não estou vendo a raiz da ansiedade. Não adianta a gente ficar só no controle, porque é como se eu estivesse podando a minha árvore. Estou só tirando as folhinhas, as frutinhas dela. Eu não tiro a árvore dali se eu não quero mais aquela árvore ali, só podando as folhinhas. Eu não acabo com a minha ansiedade apenas controlando sintomas. Por isso que remédio não cura a ansiedade, controla sintoma. Ok, e aí como é que a gente faz? Deixa eu ver aqui o que mais estão falando aqui comigo. Ah, a Sandra escreveu aqui. Sandra, obrigada, querida. Ansiedade tira o sono? É uma live que a gente fez. Deixa eu ver, nossa, quantas coisas escreveram aqui. A Ana escreveu meditação, respiração, higiene do sono e mais algumas. Parabéns, Ana. Boa noite, Carmen, seja bem-vinda. Boa noite, Altiva, seja bem-vinda. Aqui a live, né? Ansiedade tira o sono. Olha lá, a Priscila está dizendo o que ela tem conseguido de resposta ao praticar todas essas etapas de controle, toda essa etapa de controle. Tem sono tranquilo e o controle da ansiedade. A Ana está dizendo, gosto muito de ler. Olha, temos algo em comum, viu, Ana? Eu amo ler também. Essa sala aqui onde eu estou, né, que é onde eu faço as lives, onde eu atendo, tem livro aqui que eu não sei nem quantos, tá? Adoro ler, leio bastante. O José Cardoso está dizendo, eu tomo diazepam, mas nem faz mais efeito. Preciso ir no médico para ver se precisa aumentar a dose. Pois é, né? Tomando diazepam sem ir no médico nem está fazendo efeito. Quando que você vai ao médico, né, José Cardoso? Preciso ir, né? Palavrinha das pessoas que demoram para fazer as coisas. Preciso, né? Não precise não, vá lá. Boa noite, Janaína. Seja bem-vinda. Boa noite, Érica. Seja bem-vinda. Bom, então para a gente alcançar a cura em definitivo da ansiedade, nós precisamos ir na raiz dela. E qual é a raiz da ansiedade? Experiências traumáticas que nós tivemos lá atrás e que geraram em nós o que a gente chama de uma programação mental negativa. Essa é a raiz da ansiedade, a raiz de todo medo, é a raiz do nosso catastrofismo. Ah, Inês, mas eu nem lembro do que aconteceu para mim lá atrás, dos meus traumas. Não importa, porque você não lembra, eles estão aí. Todos nós vivemos situações traumáticas na nossa vida, tá? Às vezes, doenças, cirurgias, perdas importantes, situações vexatórias, exposição, abuso físico, abuso emocional, psicológico, abuso sexual. Tudo isso está na lista de possíveis traumas, assaltos, né? Abandonos, separação dos pais. Gente, é um caminhão de coisas que a gente já viveu que pode ter nos traumatizado.
E essas experiências, elas estão como que encapsuladas lá no nosso mundo inconsciente, só que a partir de uma experiência traumática eu passo a ter uma programação negativa em relação à vida. Eu escrevo como se fosse um lema lá dentro da minha cabeça, e é isso que está por detrás das nossas reações desmedidas, né, superfaturadas diante das situações da vida, até desenvolver um transtorno de ansiedade, que aí a gente já está lá na ponta, está lá nos sintomas. A gente precisa recolher tudo isso e tratar a ansiedade na raiz. Vai lá no nosso site tem os tratamentos que eu e a Sandra desenvolvemos para você realmente curar a sua ansiedade na raiz dela. Bom, eu prometi para vocês, e promessa é dívida, eu vou entregar, tá? O que eu prometi para vocês. Eu disse o seguinte, olha, no finalzinho da live eu vou fazer algumas perguntas para você ouvir essas perguntas, pode responder aqui para mim ou pode responder para você mesmo, não importa, para você ter uma noção, não é para você fazer diagnóstico da sua ansiedade, mas para você ter noção se a sua ansiedade realmente está se encaminhando para ser classificada como uma doença. E são perguntas de sim ou não. Então eu faço a pergunta, você coloca aí sim ou não. Se você quiser, coloca assim, porque eu vou enumerar, né? São 9 perguntinhas. sim ou não. 2, para a gente saber quem está respondendo o quê, tá bom? Todo mundo pronto? Bora lá? Faz um positivo aí para mim para eu saber se está todo mundo afinado comigo aqui. Vamos lá para a primeira pergunta para a gente identificar se você, de repente, tem uma ansiedade que não é mais natural, está se encaminhando para uma doença. Você se percebe tenso ou tensa, preocupado ou preocupada constantemente com alguma coisa. Você se percebe, né? Dura, tensa e preocupada. Ai, meu Deus, tal coisa. Constantemente, praticamente todo dia você está sentindo essa tensão, essa preocupação. Beleza, povo do positivo aí. Se você se percebe assim, coloca aí para mim. Sim, para a pergunta número 1. Se não, não, tudo bem. Tá? É mais para você mesmo saber em que ponto você está dessa trajetória. Boa noite, Milena. Seja bem-vinda, bora lá. Pergunta número 2. A ansiedade já te atrapalhou ou impediu de fazer alguma coisa? Sei lá, um trabalho na escola, na faculdade, né? Ou uma viagem, uma entrevista de emprego. Tipo, eu fiquei tão ansioso que eu não consegui. Eu não fui, eu desisti. E às vezes isso é muito sutil. A gente se pega dando desculpas. Não, nem quero ir. Não vou, nem tô afim. Quando na verdade, dentro da nossa cabeça está passando um filminho. Eu não vou por isso eu tenho medo que aconteça aquilo, aquele outro, né? Então coloca aí para mim se você já percebeu isso, que a ansiedade te atrapalhou, te impediu de fazer alguma coisa. Ou se isso até acontece com uma certa frequência. Ah lá, a Beth está dizendo, deixa eu olhar aqui um pouquinho as respostas de vocês, né? Para a primeira pergunta, a Camila respondeu que sim, a Rosa que sim, o José Cardoso que sim, a Silvana que sim, a Ana sim, a Beth disse que não. A Janaína sim, a Silva, a Andréia pôs um positivo, o José Cardoso sim, muito, acho que já é para a pergunta número 2. A Beth está dizendo sim para a resposta número 2, para a pergunta número 2. A Ana também, a Janaína também, Janaína Serrano. Pergunta número 3. Você se percebe constantemente, tá? Presta atenção nessa palavrinha, bastantes vezes, né? Constantemente atormentada ou atormentado por medos que a maioria das pessoas dizem para você que são desnecessários ou não faz sentido. Viu? Olha, fulana, não precisa ficar com esse medo todo, não é tão perigoso. Ou então, olha, não faz sentido isso, não tem nada a ver, vai lá. Mas você tá ali travada com aquele medo. Então, se você já se percebeu assim ou se percebe assim há um tempo, coloca para mim na pergunta, essa é a pergunta 3. Coloca aí sim ou não. Vai colocando aí que eu já vou ler todo mundo, tá bom? Vamos lá. A Érica tá dizendo que sim, para a pergunta número 3. Se sente atormentada por esses medos, né? Mesmo que os outros em volta estão dizendo que não é bem assim, não importa, você tá com medo, ok. Pergunta número 4, o José Cardoso também, sim, sou eu. Esse cara sou eu, né, assim que fala, né? Pergunta número 4, você vive com a sensação de que algo ruim vai acontecer se as coisas não forem feitas de uma determinada maneira? Janaína também respondeu sim para a pergunta número 3.
Então, olha, você vive com a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. O medo de que algo ruim aconteça se não for feito de um determinado jeito. Então, sei lá, seu filho precisa ir para outra cidade e ele resolve de carro. Não, você tem que ir de ônibus. Não, ele vai de carro. Ai, meu Deus, alguma coisa ruim vai acontecer. Já começa a ficar com aquele medo. Vamos lá, pergunta número 4. A André está dizendo que não para a pergunta número 3, ótimo. José Cardoso, sim também para a pergunta número 4. A gente tem um pequeno delay na nossa fala, eu falo, acho que vocês ouvem um pouquinho depois. Eu vou seguindo aqui porque a gente já está estourando o nosso tempo, né? Pergunta número 5. Olha lá, Camila, sim, né? Para a pergunta 4. Você anda evitando algumas situações cotidianas porque elas lhe causam ansiedade? Que é aquilo que eu falei, às vezes não é nem muito consciente, mas a gente começa a dar desculpa para não fazer as coisas, dar desculpa para não ir nos lugares, para não falar com determinadas pessoas. Tem gente que tem medo de dirigir, então evita dirigir, começa a evitar as situações. Coloca aí para mim, pergunta 5. Vamos lá. Bastante sim aqui para a pergunta número 4. Pergunta 5 já fiz. Pergunta número 6. Você sente que situações perigosas estão para acontecer a qualquer momento? Ah, meu Deus, acho que eu não vou lá não porque vai ter um assalto, pode acontecer um assalto, acidente, morte, doença. A gente está vivendo um momento bem desafiador com essa história da pandemia, né? Então tá no ar, né? Um clima muito pesado de morte e tal. Mas a parte disso, você costuma ter essa sensação de que alguma coisa perigosa vai acontecer. Você vê perigo em todo lugar, em todas as situações, ou em muitos lugares, muitas situações. Coloca aí para mim. A Érica está dizendo sim para a pergunta número 5, a Camila, a Silvana. Pergunta número 7. Você sente dificuldade de pegar no sono sem medicação, né? Porque quem toma remédio, de repente o remédio induz o sono. Mas porque fica pensando em tudo que você tem que fazer no dia seguinte? Essa é a pergunta número 7. Sim ou não? Você se percebe com dificuldade? Boa noite, a Denísia. A Janaína, sim, para a pergunta número 6, né? Medo de que algo perigoso vá acontecer a qualquer momento. O José Cardoso está dizendo 5, sim também. Preciso ir ao médico fazer um check-up, mas tem medo, olha só, né? Então fica evitando de fazer algo que precisa ser feito. Bom, a Rosa nem sabe, né, se tem dificuldade para dormir, porque nunca ficou sem remédio. Nunca é muito tempo, né? Desde que nasceu. Ou já faz um tempo, né? A Beth está dizendo sim para a pergunta número 7. A Silvana também sim para a pergunta número 7. Pergunta número 8. Você tem dificuldade de se manter focado em uma única atividade? Está com dificuldade de concentração? Sim ou não? Também é sintoma de ansiedade. A Denise está me dizendo boa noite, seja bem-vinda, viu? A live está quase terminando, mas daqui a pouco ela sobe para o nosso canal do IGTV e você pode assistir ela inteirinha. Nós estamos aqui fazendo algumas perguntas para ajudar as pessoas a perceberem se a ansiedade delas já está se encaminhando para uma doença. Então, a 7, você tem dificuldade de se manter concentrado, focado, né, numa única atividade. É a pergunta 8 essa. E a pergunta número 9, você ensaia na sua cabeça diálogos mentais com outras pessoas, ou seja, eu fico pensando no que eu vou falar e o que a outra pessoa vai responder, por medo que a conversa não termine bem, né? Como a gente usa um português bem chulo, que dê merda, né? Que a conversa dê uma merda. Então a gente fica na nossa cabeça ensaiando, eu falo isso, e se eu falar isso, ele fala aquilo, se ele falar aquilo, eu falo aquele outro, né? Então a mente fica falando sem pensar, sem parar. Bom, 8 vários sims aqui também, a Janaína não, né? Não tem não para essa questão de ficar concentrada, ótimo. E, gente, o José Cardoso está dizendo que não ensaia diálogos mentais. Quanto mais sims você respondeu para essas 9 perguntas, mais chance de você estar no caminho de um transtorno de ansiedade, tá? Quanto mais dessas coisas estiverem acontecendo aí dentro da sua mente, mais está no caminho. E tudo isso que a gente está falando aqui é para lembrar você que eu e a Sandra temos uma missão que é ajudar você a aprender a conhecer a tua ansiedade. Nossas lives são muito de explicar, de te ensinar o que é ansiedade, aprender a controlar os sintomas e se livrar dela em definitivo. Então vai lá no nosso site, se você tiver qualquer dúvida, manda pra gente, deixa perguntas, a gente anota, a gente cria outro chega de dúvidas como esse, se a gente entende que a sua pergunta é uma pergunta para mais pessoas. Eu tô super estourada no tempo, me perdoem.
Eu vou começar a encerrar, vou começar a terminar a nossa live, mas eu quero que você coloque aí para mim o que você aprendeu nessa live de hoje, qual foi o insight que você teve, como é que essa live te ajudou, né? O que ela trouxe para você de diferente, escreve aí para mim. Enquanto isso, eu vou dando os recadinhos da semana, né? Na próxima terça-feira, dia 20 de abril, aqui pelo nosso canal do Instagram, provavelmente a Sandra que vai tocar essa live, a gente tem um novo Chega de Dúvidas com o tema Por que a ansiedade provoca falta de ar? Você tem essa curiosidade? Muitas pessoas relatam, nossa, eu fico com falta de ar quando eu estou com crise de ansiedade. Mas você sabe por que isso acontece? É uma pergunta, a gente vai responder isso na nossa próxima live, né? Uma pergunta que chegou pra gente e a gente vai fazer uma live para explicar em detalhes por que a ansiedade causa essa sensação de falta de ar, tá bom? A Denise tá dizendo, pena que eu já cheguei no final, pegou a live no final, mas daqui a pouquinho você assiste ela inteirinha, viu? Eu vou subir ela no GTV já. E a Lucidalva, seja bem-vinda também. Gente, me perdoem pelo passar das horas, já são 22h19, eu tinha essas perguntinhas para te fazer, para te ajudar. Eu espero que essa live tenha contribuído de alguma forma para você ter um pouco mais de esclarecimento sobre a sua ansiedade, saber exatamente o que você precisa fazer para controlar os sintomas e mais do que isso, para se livrar da sua ansiedade em definitivo. Conta com a gente, conta comigo, conta com a Sandra. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando aqui. Deixa eu ver, a Andréia está dizendo muito obrigada pela live maravilhosa, obrigada a vocês pela audiência, pela paciência. O José Cardoso está dizendo vai ser legal, a Rosa está dizendo que foi um ótimo tema, a Janaína está dizendo que fica o quê? Triste, fez uma carinha de tristeza. E a Denise está dizendo, terça eu não vou perder. A Denise começa às 9h09 da noite, tá? Pontualmente, assim você não esquece. Camila está dizendo boa noite, a Ana está dizendo que foi maravilhosa, Camila, obrigada, a Érica, boa noite, a Denise, boa noite, Silvana me ajudou a saber que a minha ansiedade é uma doença. Então agora vamos para o tratamento, né? Precisa tratar. Boa noite, José Cardoso, obrigada, Ana, boa noite também, Andréia, gratidão também, Beth está dizendo amei essa live, a Denise está dizendo que a minha voz já tranquiliza, que bom. Ana tá mandando um coraçãozinho e a Rita, boa noite. Gente, boa noite para vocês, uma excelente noite, descansem bastante. Eu terminando aqui já tomo o restinho da minha água, se hidratem bastante, se cuidem, né? Usem máscara, continuem se cuidando bastante e na terça que vem a gente tá juntos aqui novamente. Boa noite, Silvana. A gente fica por aqui deixando com você um lema, que é o meu lema e o lema da Sandra, que a gente quer que seja o seu lema também. Foca no que funciona. Abandona tudo que não funciona. Foco somente no que funciona. Um grande beijo para você. Ah lá, a Janaína está dizendo que fica com falta de ar quando está ansiosa. Live da semana que vem. Imperdível, Janaína. 9h09 da noite na terça-feira. Um grande beijo para você. Fiquem bem, descansem, façam higiene do sono para ter uma noite legal e ter um dia melhor amanhã, tá bom? Um grande beijo para você e até daqui uns dias, né? Bye, bye, pessoal. Tchau, tchau.